Olá, minha caríssima buscadora da saúde, seja muito bem-vinda. Hoje teremos a quarta aula do aquecimento para o intensivo, Conhece a Ti Mesmo, e nela o professor Paulo Candeia, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta, irá falar sobre como usar o reflexo facial do intestino grosso para reverter a constipação intestinal. Aqui com vocês, mais uma vez, o professor Paulo Candeia. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Sim, para você homem e para você mulher. Muito embora essa aula de hoje, ela foi feita especialmente para as mulheres. Porque a questão que nós vamos tratar aqui nessa quarta aula, ela diz respeito e afeta principalmente as mulheres. Mas se você é homem, com toda certeza você tem pelo menos uma mulher na sua vida que você ama e que você quer ver bem. Então esse vídeo vai servir para que você possa orientar esta mulher na sua vida a ter mais saúde. Porém, antes de você ir em frente, uma coisa muito sábia que eu aconselho você a fazer é assistir a primeira aula dessa nossa série de aquecimento. Sabe uma outra coisa muito sábia também? Que você pratique o triplo C. Não sabe o que é? Curtir, comentar e compartilhar. Lembre que quando você curte, você está conversando com o algoritmo do YouTube dizendo para ele o seguinte: olha, esse vídeo aqui é relevante. Aí o próprio YouTube começa a compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Quando você comenta, me estimula a fazer mais conteúdos como esse. E quando você compartilha, está junto comigo, se tornando mais um disseminador do conhecimento. Então, dito isso, vamos ao conteúdo. Quando eu digo para você que é sábio você assistir a primeira aula, eu não estou jogando conversa fora. É verdade realmente. Tanto é que logo após a gente mostrar o gráfico dos reflexos da face, para tratar do que hoje a gente precisa tratar, logo em seguida nós vamos voltar para o gráfico do círculo dos 5 elementos. Mas vamos começar a entender o problema que a gente vai tratar aqui hoje. A constipação intestinal, a conhecida prisão de ventre, é algo que afeta muito mais as mulheres do que os homens. Qual é a nossa primeira providência? Identificar na face quais são os reflexos relacionados a intestino grosso. Então vamos ao gráfico de reflexo da face. Percebam que o reflexo do intestino grosso está relacionado ao lábio inferior e essa linha da mandíbula. O que é que você vai observar aí? Você tem que observar duas coisas. A primeira é se a tonalidade da pele no lábio inferior e nessa linha da mandíbula estiver mais pálido em relação ao restante, significa dizer que o sistema do intestino grosso está com deficiência de energia. Porém, se está mais corado, significa dizer que está com excesso de energia. Nas duas situações, indica desequilíbrio. Agora a gente vai para o círculo dos 5 elementos para vocês entenderem por que essas duas situações são relativas a desequilíbrio e o que é que a gente tem que fazer. Vamos lá então? Primeira coisa que a gente vai fazer é localizar aonde está no círculo dos 5 elementos o intestino grosso. Aí é fácil, né? Está lá no metal, aonde você encontra os pulmões junto com o intestino grosso. Primeira coisa que a gente tem que analisar, no círculo dos 5 elementos, quem é a mãe do metal? Ou seja, quem é que manda energia para o intestino grosso? E você vai ver que é terra. Terra é o quê? Estômago e pâncreas. Então veja, se está com deficiência de energia, é porque a mãe não está enviando para o metal, que é pulmão e intestino grosso, a energia que ele deveria receber. E aí o intestino funciona muito deficientemente. Se por outro lado a mulher ela sofre de constipação, mas você verifica que existe um elevado nível de energia, então o que é que está acontecendo? O metal, que é mãe da água, não está enviando energia para a água. E nesse caso pode começar a surgir problemas relacionados aos rins e bexiga. E no caso da mulher, problemas relacionados à bexiga estão diretamente ligados ao sistema gênito-urinário. Então, por exemplo, quando o intestino grosso
e pulmões não enviam energia para a água como deveria, uma das coisas que pode acontecer é o seguinte: na mulher, o surgimento da infecção urinária. Então a gente tem que entender o seguinte: o que é que a gente tem que fazer em cada caso? Porque a gente citou aqui duas situações diferentes. Uma onde ocorre a deficiência de energia, aí surge a constipação, ou também quando existe o excesso, que também pode ter como consequência a constipação. No caso da deficiência, o que pode acontecer é o seguinte: a Terra, que é a mãe do metal, acaba perdendo a capacidade de enviar energia para o metal, repito, que é pulmão e intestino grosso, e aí surge a constipação. Isso você já entendeu. Mas quando é que isso acontece? O pâncreas deixar de enviar energia para o metal. Quando existe a hiperinsulinemia. E quando é que isso acontece? Por exemplo, quando você faz elevada ingestão de carboidratos durante seu dia, principalmente massas. Ou seja, a ingestão elevada de carboidratos do tipo massa, derivados do trigo, em grande parte dos casos, sempre vai provocar hiperinsulinemia, que como consequência também vai ter a constipação. Você quer melhorar a sua situação intestinal? O lógico é você fazer o quê? Começa a cortar esse tipo de carboidrato da sua rotina alimentar. É simples assim. Agora vamos considerar a seguinte situação: a Terra, que é a mãe do metal, não está enviando energia para o metal, ele está deficiente e não consegue trabalhar bem, e aí você vai ter constipação. Então, nesse caso, o que é que você deve fazer? Estimular o metal, pedir a ajuda do avô, já que a mãe não está nutrindo. Quem é o avô do metal? Olha aí para o círculo. É fogo. Então, como é que você faz para pedir a ajuda do fogo para que o metal possa elevar o nível de energia e fazer o intestino voltar a funcionar? Quem é que está no fogo? Coração e intestino delgado, né? Então o que é que você vai fazer? Começa a alimentar o teu fogo dando a energia que o intestino delgado necessita para fornecer a energia que o intestino grosso está precisando e não está recebendo. Como é que você faz isso? Começa a ingerir frutas. Qual é o principal alimento que eleva a energia do intestino delgado, que é o que você está precisando nesse caso? São justamente as frutas. Percebem que não é um negócio complicado? Então percebam que essa ferramenta do círculo dos 5 elementos, ela é muito importante para você começar, ao analisá-la, começar a usar aquele raciocínio: ah, rapaz, é por causa disso que eu estou com esse problema. Querem ver uma coisa? As pessoas que ingerem pouca água, pelo ciclo, a água é mãe da madeira, então a água nutre a madeira. Quem é madeira? Fígado e vesícula biliar. Percebem como é importante? Então vejam só, anteriormente eu já disponibilizei para download o ciclo dos 5 elementos no grupo que foi criado especificamente para o intensivo Conhece a Ti Mesmo. Então você vai fazer o seguinte: vai aqui embaixo na descrição desse vídeo, clica no link para você tornar-se membro desse grupo do WhatsApp do intensivo, vai lá e baixa essa prancha e começa a aplicar ela na sua vida, beleza? Ah, e muito importante, eu já ia me esquecendo. Caso você deseje agendar com a gente uma consulta, seja presencial, você morando aqui em Recife, ou seja online, aqui está o nosso e-mail e o nosso WhatsApp. Entre em contato com a gente e a gente marca a sua consulta. E pode ter certeza, eu vou oferecer o meu melhor para você e pegar pela mão e alcançar seu restabelecimento. Dado o recado, vamos continuar. Eu tenho certeza absoluta que vocês, mulheres, gostaram muito dessa aula de hoje. Ela foi muito proveitosa para vocês. E querem me ver feliz? Perguntem. Nunca pensem assim que a minha pergunta é muito tola. Não existe pergunta tola. O que é tolo é você ficar calada. Quanto mais perguntas vocês fizerem, mais feliz eu vou ficar. Primeiro, porque vocês estão me mostrando que estão gostando do meu trabalho. E segundo, porque vocês estão interagindo comigo.
Mas por que, afinal de contas, eu resolvi dedicar essa aula de hoje especificamente às mulheres? 45% da audiência aqui do nosso canal é feita por mulheres. Então é claro que elas merecem essa atenção. E normalmente as mulheres são mais preocupadas com a saúde do que os homens. E em consequência elas acabam perguntando mais do que os homens. Então eu espero que vocês tenham apreciado a nossa aula de hoje. O intensivo Conhece a Ti Mesmo já está se aproximando. Lembrem, anote na sua agenda, dia 11, 12 e 13 de abril desse ano de 2023. E eu sei que cada um de vocês vai estar lá no intensivo, principalmente as mulheres. Então eu desejo a cada um de vocês um maravilhoso, um excelente final de semana. Que Deus, o dono desse canal, nos abençoe. Até domingo no nosso vídeo Sabedoria de Domingo. Muita paz. Tchau, tchau.